Já estamos ao vivo, Luiz Felipe? Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Quero cumprimentar todos nesta noite com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Quero cumprimentar também todos os irmãos que estão participando conosco através do nosso Facebook, Igreja Tabernáculo em Taubaté. Quero pedir também a você que a partir de agora comece a compartilhar o nosso link aí nas suas redes sociais, ok? Meus irmãos, vamos nos colocar em pé, vamos orar. Quero convidar aqui o evangelista Vanderlei. Ele vai estar dirigindo ao Senhor nosso Deus uma palavra de oração, e na sequência passo a palavra para o ministério de louvor da nossa igreja. Graça e paz, igreja. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós nos colocamos na Tua presença neste momento, agradecendo por esta oportunidade, agradecendo a Deus por tudo o que o Senhor tem nos proporcionado a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que o Senhor possa tomar o primeiro lugar nesta reunião e falar aos nossos corações através dos louvores, através da palavra qual vai ser ministrada. Também, meu Deus, traz segurança aos irmãos que estão vindo, abençoa aqueles que já estão aqui, cada um, Senhor, cada família, cada um que congrega, Senhor, na casa do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, é que nós pedimos a Tua bênção e a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Convido a você que está aqui conosco e você que está aí na sua casa, que nós possamos adorar esse Deus que é maravilhoso, esse Deus que é poderoso, o Deus criador de todas as coisas. Aleluia, Senhor, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, Jesus. Espírito
Abençoa cada dizimista e também cada ofertante. É o que nós te pedimos e oramos com ações de graças em nome de Jesus. Amém. Mesmo em pé como você está, abra comigo a sua Bíblia, por favor. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. A partir do versículo 8 até o versículo 15. 1 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 8 até o versículo 15, melhor dizendo. Todos encontraram? Amém. Muito bem, assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro
ou pérolas, ou vestuário dispendicioso. Porém, com boas obras próprias são ser piedosas. A mulher aprende silêncio com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sendo enganado, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe. Ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Amém? Podemos assentar? Tá ok os sons, Samuel? Muito bem, meus irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de pregações aqui na carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Nós entramos já no capítulo 2. Entendemos. O capítulo 2 é o capítulo da adoração, culto público. Este é o contexto do capítulo 2. O apóstolo Paulo está orientando Timóteo. Timóteo, nessa ocasião, estava pastoreando na cidade de Éfeso. Então, orientou Timóteo no tocante à questão da adoração do culto público. Como deve ser o comportamento dos homens e das mulheres. O som está oscilando bastante aqui na frente, Samuel. Está parecendo um delay. Está me confundindo. Deve ser alguma coisa que está ligado aqui. Bom, só recapitulando então, porque está dando um delay aqui. Muito bem. Então, capítulo 2. Obrigado. É o capítulo... Alô, som? Alô, som? Alô, som? Ok? Capítulo 2, então, é o capítulo da adoração. Adoração num contexto público, isto é, o culto público. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele está ensinando como deve ser o comportamento dos homens e como deve ser o comportamento das mulheres no culto, no ambiente público. Isto é, como eu disse, no ambiente, num contexto de um culto de adoração, ok? Porque o que parece aqui, irmãos, é que os irmãos da igreja de Éfeso, eles estavam levando as suas contendas, as suas discussões para o ambiente do culto público, e a gente vê isso no versículo 7, do capítulo 2. E também, o que parece aqui é que as mulheres de Éfeso, claro que não eram todas as mulheres, mas parte das mulheres da igreja de Éfeso, elas estavam sendo influenciadas pelos falsos mestres que estavam instalados naquela igreja. E em contrapartida, elas estavam tentando usurpar a autoridade dos líderes, dos pastores da igreja. E a impressão que a gente tem é que elas estavam começando ali o movimento feminista, né? Aquela coisa de não só lutar pelos mesmos direitos, mas também de sobrepor sobre os homens da igreja de Éfeso. Bom, então no capítulo 2, o apóstolo Paulo começa falando que é dever dos homens da igreja conduzirem a oração num contexto público. E ele fala que no versículo 1, antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Então no versículo 1 ele fala que é dever dos homens daquela igreja orar por todos os homens. Isto é, judeus e gentios, homens e mulheres,
é a ideia de orar por tudo e por todos, não no sentido, não sem exceção, mas sem distinção. Orar pelo Brasil, orar pelas nações, enfim. E a partir do versículo 2, ele dá uma especificada. Ele diz que nós devemos orar em favor das autoridades constituídas, das autoridades civis, das autoridades militares. E ele explica o motivo, a razão. Por que nós, a Igreja do Senhor, devemos orar pelas autoridades? E é importante dizer que aqui, irmãos, nós estamos falando do ano 63, 64 da era cristã, um período em que a igreja estava sendo perseguida, não somente pelos judeus, mas também pelos romanos. Então, nessa época, o imperador era Nero, o pior imperador da história de Roma, um imperador ditador, tirano, que perseguiu os cristãos, torturou os cristãos, matou os cristãos. Então, é nesse contexto que Paulo diz que nós devemos orar pelas autoridades. E aí ele explica os motivos, no versículo 2 ainda, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então esse é o primeiro motivo, é a primeira razão, é o argumento do apóstolo Paulo, por que nós devemos orar pelas autoridades. E o segundo motivo, a segunda razão, isto é bom, versículo 3, é aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Ou seja, quando nós oramos pelos homens, num contexto geral, e oramos pelas autoridades, isso é bom e é aceitável a Deus. E a ideia de aceitável aqui é a ideia de uma oferta, de um sacrifício que é recebido por Deus. E a terceira razão por que devemos orar pelas autoridades está no versículo 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Uma vez mais, todos aqui, não é sem exceção, tá? Não é todos no sentido sem distinção. Judeus, gentios, mulheres, homens, patrões, funcionários, ricos, pobres, enfim. Então, é o desejo de Deus que as pessoas sejam salvas. Então, nós devemos orar por esses motivos, por essa razões, melhor dizendo. Aí no versículo 8, hoje o título da nossa palavra, da nossa mensagem é o papel do homem e da mulher, num contexto de culto, num contexto de adoração pública e num contexto de igreja. Então, eu chamo a sua atenção para o versículo 8. Olha o que o apóstolo Paulo diz: quero, portanto, que os varões, os irmãos sabem que são homens, ok? Orem em todo lugar. A ideia é que nós não devemos orar só num ambiente de culto, mas devemos orar em todos os lugares, na nossa casa, no nosso carro, no nosso trabalho, na escola, na viagem, enfim, em todos os lugares. Perguntaram para um grande homem de Deus: quantas horas você ora por dia? Ele disse: olha, eu não oro nem 5 minutos por dia. Aí a pessoa ficou assim, pasma. Poxa, um grande homem de Deus não ora nem 5 minutos por dia. Mas esse homem de Deus respondeu para essa pessoa: porém, entretanto, todavia, contudo, eu não consigo ficar 5 minutos sem ter comunhão com Deus. Então você pode estar ligado, em comunhão com Deus, na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Enfim, você não tem que ficar restrito somente, as orações não podem, não devem ficar restritas somente a um contexto de culto. Porque Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele é onisciente, Ele é onipotente. Amém, irmãos? E Paulo diz: levantando mãos santas. Irmãos, é preciso dizer nessa noite que no contexto, aliás, no Antigo Testamento, como também no judaísmo, como também na Grécia, em Roma, era comum levantar as mãos, tanto na adoração, como também nas súplicas. Isso fazia parte da cultura do povo de Israel, isso fazia parte da forma deles
se dirigirem a Deus, e não só do povo de Deus, do povo de Israel, dos judeus, como também das pessoas da Grécia, das pessoas de Roma. O judeu orava assim, ele levantava as mãos, geralmente com os olhos abertos, e ele em direção ao céu. Então é nesse contexto que Paulo diz, conforme está no versículo 8: quero, portanto, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas. E Paulo diz também, irmãos, sem ira e sem contendas. Ao que tudo indica, os homens dessa comunidade, dessa igreja, eles estavam trazendo as suas próprias contendas e discussões, seus problemas, para o ambiente culto. Então, Paulo aqui, ele está reprovando essa atitude. Ele diz: levantai mãos santas, sem ira e sem contenda. É a ideia de que no ambiente culto, claro, se for numa reunião, numa assembleia, numa plenária, né, como se diz também, em uma reunião da igreja, para a gente debater assuntos, aí tudo bem, as pessoas podem trazer assuntos para serem discutidos, debatidos. Mas aqui, o contexto era de um ambiente de culto. Era um ambiente culto, e as pessoas levavam as suas contendas, suas discussões, brigas, problemas particulares para a igreja. É aquela máxima que a gente fala aqui no Brasil: roupa suja se lava em casa. Num ambiente culto, num ambiente de adoração, nós estamos ali para adorar o Senhor, estamos ali para aprender mais de Deus e da sua palavra, estamos ali para praticar a comunhão, a koinonia cristã. Então Paulo diz: levantando mãos santas. E é preciso dizer também que a palavra grega para santas aqui significa não poluída, ou seja, as nossas mãos não podem ser mãos poluídas ou manchadas, que também é a palavra grega, manchada pelo mal. Por quê? Porque na Bíblia as mãos, elas simbolizam as nossas atividades da vida, ou seja, tudo a gente faz com as mãos. Então, parafraseando o que o apóstolo Paulo quis dizer, mãos santas representam uma vida santa. Então eu tenho que vir para o culto já com esse espírito. Estou vindo ao culto para adorar o Senhor. Não devo adorar o Senhor com ira, com raiva. Não devo trazer os meus problemas de casa para um ambiente culto. Muito pelo contrário, no culto eu devo levantar mãos santas, mãos limpas, mãos que não estão poluídas, que não estão manchadas, sem ira, sem contenda. Ou seja, eu não posso estar no culto e com raiva do irmão A ou do irmão B. É possível que havia também problemas entre esses irmãos, contenda entre eles, discussões entre eles. Igreja culto é um lugar de comunhão, tanto com Deus na vertical, como também com os irmãos na horizontal, melhor dizendo, horizontal. Muito bem, chama a sua atenção agora para o versículo 9, olha o que Paulo diz no versículo 9, aqui ele começa a falar, uma palavra específica para as mulheres. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente, que elas possam se vestir com modéstia, com bom senso, não com cabeleira frisada, com ouro ou pérolas, ou um vestido escandaloso que chama atenção. Essa é a ideia aqui. Irmãos, é preciso dizer que Éfeso era a capital da Ásia Menor, a cidade mais importante da Ásia Menor. Era uma cidade com aproximadamente 350 mil habitantes. Era uma cidade cosmopolita, uma cidade que tinha pessoas de todas as partes do mundo. E era a cidade da deusa Diana. E o templo da deusa Diana era uma das 7 maravilhas do mundo.
Então a cidade, ela vivia do comércio e da idolatria ao culto à deusa Diana e também da feitiçaria. Éfeso era a capital mundial da feitiçaria e do ocultismo. Éfeso era uma cidade, então, muito rica, que vivia do comércio. E o que estava ocorrendo? O que acontecia naquela igreja, na cidade de Éfeso? E isso estava sendo importado para a igreja de Éfeso. As mulheres de Éfeso, elas competiam entre si, elas competiam entre elas mesmas por atenção e por popularidade. Então isso a princípio na cidade de Éfeso, mas na medida que as mulheres de Éfeso iam se convertendo, elas estavam importando essas práticas para a igreja de Éfeso. É importante dizer também, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele não proíbe, o uso de joias, de roupas caras ou bonitas, mas o que o apóstolo Paulo está combatendo aqui são os excessos, o exagero. E essas questões aqui de ouro, pérolas, cabeleira frisada, era muito pertinente daquela cultura, daquela época. Então as mulheres, elas se vestiam com roupas caras, caríssimas, roupas bonitas. E eu disse que o apóstolo Paulo, não era a ideia dele, ele não estava condenando essas questões de roupa bonita ou cara, joias. A questão de Paulo aqui, o ponto de Paulo, melhor dizendo, eram os excessos, o exagero. E elas faziam isso para chamar a atenção das pessoas, para chamar a atenção para si mesmo e para querer buscar popularidade e ao mesmo tempo ostentar. Hoje tem uma máxima, que as mulheres elas não se vestem, A mulher, quando ela está bonita, quando ela tem uma bolsa de marca, ela não se veste, não usa uma roupa de marca ou uma bolsa para chamar a atenção do marido, mas dizem que é para chamar a atenção de outras mulheres, tem essa máxima hoje. Mulher, quando fica muito chique, não é porque ela quer chamar a atenção do marido. Claro que as mulheres querem chamar a atenção do marido, mas é para chamar a atenção de outras mulheres. Então, era isso que estava ocorrendo aqui na cidade, na igreja de Éfeso. Elas estavam usando roupas impróprias, inadequadas para uma cristã, para uma mulher cristã, melhor dizendo. Então, parafraseando, irmãos, o que o apóstolo Paulo ele está combatendo aqui é o espírito de ostentação. Ostentação é pecado. O apóstolo Paulo está combatendo aqui este espírito. Não é errado a mulher usar joias, não é errado a mulher usar roupas caras, caríssimas, mas o que Paulo combate aqui é o espírito de ostentação. E contextualizando o que o apóstolo Paulo estava ensinando aqui às mulheres cristãs da cidade, da igreja de Éfeso, é que elas deveriam usar roupas discretas, no corte, nas cores, melhor dizendo, roupas discretas. Irmãos, eu sempre digo, isso não se aplica somente às mulheres, mas também aos homens, que existe roupa própria para cada ocasião. Não combina eu ir jogar futebol de terno e gravata, mas não combina eu vir para um culto com chuteira, meião, caneleira, tornozeleira, short, camisa de futebol. Existe roupa própria para cada ocasião. E claro, em qualquer ocasião, o cristão ele tem que se vestir de forma discreta, com decência, com modéstia, com pudor e com descrição, ou melhor, discrição. É assim que o cristão tem que se vestir: pudor, modéstia, decência e discrição. Não só as mulheres, mas também os homens. Por quê, irmãos? A gente sabe que o homem, ele é atraído pelo que ele vê.
A mulher é atraída pelo que ela ouve, o homem pelo que ele vê. Então, as mulheres cristãs, o contexto aqui é para as mulheres, mas se aplica também aos homens. Tanto mulheres como homens devem se vestir com pudor. Hoje, se bem que hoje os homens acho que estão mais vaidosos do que as mulheres, né? Então, tanto homens como mulheres devem vestir com modéstia, pudor, decência, pudor, já falei pudor, né? E discrição, ok? Bom, chama a sua atenção para o versículo 10. Porém, com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Parafraseando o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no versículo 10, é que a beleza de uma mulher cristã é encontrada não na sua aparência, não no seu exterior, mas no seu interior, vivendo uma vida de piedade e uma vida de devoção em amor pelo Senhor Jesus. Claro que a aparência é importante. Eu disse anteriormente que o homem é atraído pelo que ele vê, né? Mas o apóstolo Paulo, ele nos ensina aqui que com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosa. Ou seja, o mais importante é o caráter, é uma vida piedosa, uma vida dedicada, uma vida de devoção ao Senhor. Lá em Provérbios, o autor, capítulo 30, me parece, ou capítulo 31, lá fala da mulher virtuosa. Se for o capítulo 30, foi Salomão. Capítulo 31 foi Agur. Eu estou em dúvida se é o capítulo 30 ou 31. Mas lá descreve, há um quadro da mulher virtuosa. E quem a encontra uma joia rara, um tesouro escondido, algo muito precioso. E lá descreve como é a mulher virtuosa, né? E tem toda um destaque, uma ênfase para a mulher virtuosa. Então é isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, que a beleza de uma mulher cristã, ela é encontrada no seu caráter piedoso e em seu amor pelo Senhor Jesus. Ou seja, para Deus, isso é o mais importante. Para Deus, Provérbios 31, né? Capítulo 31, a partir de qual verso? Do versículo? A partir do versículo 10. Depois leia na sua casa. Bom, tendo dito isso, agora a gente vai entrar num terreno mais delicado, num campo minado, num terreno muito delicado. A partir do versículo 11 até o versículo 14. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. E não permito que a mulher ensine, aliás, estou lendo 12, versículo 11, tá? Desculpe, eu me confundi. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Antes de explicar propriamente esses versículos, deixe-me dizer algo muito importante. Na Bíblia, a mulher orava e também profetizava. E a gente vai encontrar várias personagens bíblicas, várias mulheres, em várias passagens, tanto do Antigo Testamento como no Novo Testamento. E a ideia de profetizar é a ideia de predizer o futuro, e a ideia de pregar, profetizar, proclamar a palavra de Deus. Essa é a ideia. Exortar o povo, edificar o povo, consolar o povo. Essa é a ideia de profeta, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então nós vamos encontrar Miriam, lá em Êxodo capítulo 15,
versículo 20. Miriam era uma profetisa. Miriam era irmã de Moisés. Nós vamos encontrar Débora em Juízes, capítulo 4, versículo 4. Débora também era uma profetisa e era também juíza. Isso está em Juízes, capítulo 4, versículo 4. Nós vamos encontrar Uda, lá em segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículo 14. Nós vamos encontrar Ana, em Lucas capítulo 2, versículo 36, que também era uma profetisa. Nós vamos encontrar as 4 filhas de Filipe, que eram profetisas, já no Novo Testamento. Isso está em Atos capítulo 21, versículo 9. Vamos encontrar Paulo falando que as mulheres oravam e profetizavam no ambiente público, num contexto de culto. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 5. Vamos encontrar Febe, lá em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1 e 2. Ela que levou a carta que Paulo escreveu para os romanos, a carta de Roma. E Paulo diz que ela era a sua protetora. Paulo diz que ela servia ali na igreja de Cencreia, no porto de Cencreia. Ela era uma ministra de Deus, ela ministrava. Nós temos também Evódia e Síndique, lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 2, que eram 2 líderes importantes, relevantes, ali, não líderes no sentido de ofício, mas eram 2 mulheres que exerciam influência ali na igreja de Filipos, ao ponto que Paulo escreve o capítulo 4 para tratar da questão da unidade, porque havia um problema ali entre elas, e Paulo então trata desse assunto, mas eram 2 mulheres importantes, relevantes ali na cidade e na igreja de Filipos, melhor dizendo. Nós temos, por exemplo, Priscila, sempre que você encontrar, sempre o nome de Priscila, o nome dela sempre vai à frente, subentende que ela era ativa e o seu marido Áquila era passivo. Então a Bíblia dá um destaque para Priscila, ela foi companheira de Paulo, ela ensinou Apolo. Isso está em Atos capítulo 18, versículo 26. Romanos capítulo 16, versículo 3. Em Romanos capítulo 16, Paulo faz uma lista de mais de 10 mulheres que trabalharam, que ajudaram de forma direta no seu ministério. A gente vê no ministério de Jesus a importância das mulheres, as mulheres que mantinham, que patrocinavam o ministério de Jesus, estiveram presentes no ministério dele, na morte dele, na ressurreição dele, elas que avisaram que ele tinha ressuscitado. Nós vemos, por exemplo, Maria, mãe de Jesus, vemos Marta, vemos Maria de Betânia, Maria Madalena, a sogra de Pedro, a mulher do fluxo do sangue, a mulher encurvada, Joana de Cusa e tantas outras mulheres que tiveram contato direto com Jesus e passaram a fazer parte do ministério de Jesus. No ministério do apóstolo Paulo a gente nem se fala também. Isso não era comum, irmãos, tá? Porque na cultura judaica a mulher, ela era um objeto, ela era desprezada, ela não podia participar do culto público. Ela tinha o átrio das mulheres, era um lugar secundário, um lugar que ela não podia ter acesso ao culto público. E na cultura da Grécia, alguns filósofos chegavam a dizer que a mulher nem alma tinha. Os gregos diziam que o único direito da mulher era falar pouco, ouvir quase nada e enxergar praticamente nada. A mulher era um objeto mesmo. E o cristianismo mudou o status da mulher. O cristianismo mudou. E a gente vê isso no ministério de Jesus, no ministério de Paulo. No ministério de Paulo a gente vê a Trifena, Trifona, não é os nomes comuns, né? A gente vê Lídia da cidade de Tiatira, a gente vê Evódia e Síndique, que nós já falamos, a gente vê Priscila, Febe. Essas mulheres faziam parte do ministério de Jesus. Aliás, do ministério de Paulo, obrigado.
A gente vê também em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17, o apóstolo Paulo, ele falando da profecia de Joel, Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, vamos ver o que o autor de Atos, que foi Lucas, disse, lá no capítulo 2, versículo 17, ele interpretando o que Joel disse, num contexto de cumprimento de profecia. Atos capítulo 2, versículo 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, tanto homens como mulheres. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Então, essa profecia se cumpriu. Qualquer mulher, qualquer homem que tem o Espírito Santo, que nasceu de novo, que foi regenerado, que tem o Espírito Santo, que foi justificado por Deus, que foi adotado por Deus, ele pode profetizar, e ela também, o homem e a mulher podem profetizar, ok? Essa profecia é para a igreja do Senhor Jesus. A gente vê lá em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 11, quando o apóstolo Paulo fala sobre a questão dos dons espirituais, os dons ali é para a igreja, homens, mulheres, jovens, adolescentes, é para todos aqueles que fazem parte da igreja, e os dons ali servem para edificação da igreja. Ou seja, as mulheres também, elas receberam os dons espirituais. Bom, tendo dito isso, agora eu pretendo explicar esses versículos aqui, 11, 12, 13 e 14. Eu chamo a sua atenção para a palavra silêncio no versículo 11, depois essa palavra também se repete no versículo 12. Paulo diz: a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. Irmãos, o nosso grande problema é que a gente lê a Bíblia e a gente já pensa como um brasileiro, como alguém aqui do Ocidente, né? Só que a gente se esquece que a Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento em hebraico, algumas passagens do Antigo Testamento em aramaico e o Novo Testamento em grego. Então, uma das regras da hermenêutica é que você tem que sempre analisar o texto à luz do seu contexto. Tem a questão do contexto histórico, contexto cultural, contexto gramatical. Então, muitas palavras, elas sofrem mudanças com o decorrer do tempo. Então, na língua grega, a ideia aqui da palavra silêncio, a palavra grega para a palavra silêncio aqui significa não se intrometer oficialmente em afazeres dos outros. Porque o que estava acontecendo aqui na igreja de Éfeso? As mulheres estavam sendo influenciadas pelos falsos mestres, elas estavam metendo bedelho aonde não podia, elas estavam tentando usurpar a autoridade dos líderes da igreja, e eu li um comentarista hoje, ele disse que elas estavam tumultuando ali na igreja de Éfeso, esse é o termo que ele usou. Então, é nesse contexto que Paulo diz, mas parafraseando o que Paulo queria dizer, fiquem tranquilas, fiquem calmas, fiquem mansas, não é um silêncio total, completo, absoluto, é essa ideia aqui, não se intrometam nas questões doutrinárias da igreja, porque naquela época era diferente, irmãos, não é como hoje, né? A gente tem um culto, eu estou ministrando aqui, ninguém vai me interromper, o que acontece depois que terminar o culto, as pessoas podem fazer pergunta, mas naquela época as pessoas interferiam, elas acabavam, no meio do culto, começavam a falar, né? Então era diferente do contexto de hoje, e as mulheres estavam intrometendo demais, estavam interferindo, né? Falando muitas coisas, dizem que o homem fala cerca de 10.000 palavras por dia, né? Mas dizem que as mulheres falam cerca de 50.000 palavras.
Imagine essas mulheres aqui, nesse contexto, elas que não tinham voz e nem vez na cultura judaica, nem na cultura da Grécia, nem na cultura romana. Mulheres aqui não tinham voz e nem vez. Aí elas ganham essa liberdade de poder participar dos cultos, coisa que não podia na cultura judaica. As mulheres na sinagoga, elas não podiam participar, elas tinham um lugar específico delas. O culto não era para elas, era para os homens. Então agora elas estão participando do culto. O cristianismo promoveu as mulheres, o cristianismo mudou o status da mulher. E elas agora estão participando do culto. Então é nesse contexto que Paulo diz para que elas ficassem em silêncio, com toda a submissão e também com toda a humildade. Não só as mulheres, mas num culto, né? A gente deve se comportar com humildade, com submissão a Deus, a sua palavra, as autoridades constituídas por Ele. Claro que o contexto aqui é um contexto específico para as mulheres. Então é nesse contexto que Paulo diz. Então quando você lê silêncio a partir de hoje, não significa um silêncio total, completo, absoluto. Significa, parafraseando, fique tranquila, fique calma, fique mansa. Significa não se intrometer em questões alheias. E isso se aplica a todas as áreas da nossa vida, irmãos. É aquela máxima, cada um no seu quadrado. Fique aonde Deus te chamou. E muitas vezes a gente quer intrometer em questões alheias. Lá em Provérbios, dentro de um outro contexto, lá fala que aquele que se mete em questões alheias é como alguém que pega pela orelha um cão bravo. Um cão bravo. Então aqui as mulheres estavam se metendo nas questões doutrinárias, nas questões de liderança, estavam tentando usurpar a autoridade dos homens, elas estavam sendo influenciadas pelos falsos mestres. Então é nesse contexto que Paulo dá essa instrução a essa igreja de Éfeso. Ou seja, as mulheres, parafraseando o que Paulo queria dizer aqui, as mulheres não podem usurpar a autoridade dos líderes, dos oficiais da igreja. Parafraseando, era isso que Paulo estava dizendo a essas mulheres. Deus conferiu a autoridade aos homens daquela igreja, então elas deveriam não só respeitar, mas também obedecer, acatar e submeter às autoridades ali conferidas por Deus. Bom, versículo 12, olha o que Paulo diz no versículo 12. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Outras versões falam sobre o homem. Porém, em silêncio. Esteja, porém, melhor dizendo, em silêncio. Irmãos, a gente precisa se ater a algumas palavras aqui. Alguns argumentos que Paulo usa, por que a mulher não deve, a gente já explicou o que é a questão do silêncio, por que a mulher não deve se intrometer nas questões doutrinárias da igreja, nas questões que pertencem aos homens, aos líderes, aos oficiais da igreja. Primeiro argumento de Paulo, ele diz, e não permito. Irmãos, quem está falando isso aqui é o apóstolo Paulo. Ele está usando, ele está invocando a sua autoridade apostólica, e ele tinha autoridade para isso. Ele diz, eu não permito, ou seja, eu estou usando a minha autoridade apostólica, eu não permito. E depois ele vai usar outros argumentos. Esse é o primeiro argumento que ele usa, por que as mulheres não devem se intrometer em questões doutrinárias, por que as mulheres não devem exercer papel de governo, papel de liderança na igreja. Então esse é o primeiro argumento. Primeiro argumento então, não permito. Por que, irmãos? A ideia aqui, como eu disse, as mulheres, eu citei várias mulheres, citei várias passagens bíblicas. As mulheres, elas profetizavam na Bíblia. Era comum, elas exerciam esse ministério, porque não era um ofício, ok? No Antigo Testamento, o único ofício de consagração, de unção, os irmãos se lembram
quem eram as pessoas que recebiam unção e consagração no Antigo Testamento? Sacerdotes e reis. Profetas não recebiam unção, não recebia consagração. Profeta, Deus pegava alguém, como pegou Amós, como escolheu Amós, melhor dizendo, como escolheu Isaías, como escolheu Samuel e tantos outros. E ele se tornava boca de Deus, porta-voz de Deus. Ele tinha a função então de predizer o futuro e também função de exortar o povo. Mas o profeta no Antigo Testamento, ele não era ungido, ele não era consagrado. Somente sacerdotes e reis eram ungidos. Juiz, juíza também não eram consagrados. E juiz e juíza era cargo civil. Não era um cargo, aquilo que a gente chama hoje de cargo eclesiástico. Você pode observar que no Antigo Testamento somente os homens, Deus escolheu os sacerdotes, Deus não tinha nenhuma mulher. Por quê? Porque tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, Deus escolheu homens para governar, para liderar os seus lares e a igreja do Senhor Jesus, tá ok? E eu estou explicando os motivos. Primeiro motivo, por que as mulheres não devem exercer liderança na igreja, no sentido, aquilo que a gente chama de uma liderança autoritativa. E foi isso que Paulo, ele ensinou aqui, que isso foi reservado aos homens. Então as mulheres, elas podem profetizar, mas o ensino autoritativo na Bíblia, ele foi reservado aos homens. E a gente vê várias passagens bíblicas, como 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, quando ele fala do papel dos pastores, o papel dos líderes, e ele fala, no capítulo 3, versículo 2, é necessário, portanto, que o bispo, bispo, presbítero e pastor é a mesma coisa, tá? São sinônimos, tá ok? Então, quando você lê no Novo Testamento, presbítero, pastor, bispo, é a mesma coisa, são sinônimos, tá ok? Seja irrepreensível, esposa de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Você pode ver que ele, no capítulo 2, ele fala como deve ser o culto público, e no capítulo 3 ele já fala das qualificações de um ministro. Ele fala de padrões espirituais, padrões morais e padrões familiares. É o que a gente vai ver semana que vem. E lá em Tito, capítulo 1, versículo 6, Paulo também, quando escreve a Tito, que estava lá na ilha grega, uma daquelas 9 ilhas do mar Mediterrâneo, na ilha de Creta, ele escreve para Tito e ele fala a mesma coisa, ele repete as mesmas coisas que ele falou aqui para Timóteo, porque Tito também era um pastor, ele estava liderando a igreja que estava lá na ilha de Creta, e ele fala as mesmas coisas. Sempre que você encontrar Deus falando de liderança no Antigo Testamento e no Novo Testamento, sempre é uma atribuição, uma qualificação dos homens. E é preciso dizer algo muito importante aqui, irmãos. Deus diz, façamos o homem à nossa imagem. Deus criou homens e mulheres iguais. Para Deus, homens e mulheres têm o mesmo valor, a mesma importância, porém, um complementa o outro. Homem e mulher, eles têm papéis diferentes na Bíblia. É isso que Paulo, estou parafraseando aqui o que Paulo estava ensinando, explicando, e o que a Bíblia ensina, explica, Então, Deus fez o homem e a mulher iguais, com os mesmos valores, com a mesma importância, porém há papéis diferentes. Um complementa o outro. Não é questão de ser mais inteligente ou menos inteligente, mais bonito ou menos bonito, mais sábio ou menos sábio, ser mais importante ou menos importante, mais valor ou menos valor. Não é essa a questão, não é esse o ponto aqui. O ponto é que Deus fez homens e mulheres, mesmo valor, mesma importância, mas com papéis diferentes, e um tem que complementar o outro. O homem não pode querer fazer o papel da mulher, e a mulher não pode fazer o papel do homem, contextualizando uma linguagem bem simples essa. Deus escolheu o homem, deu essa
essa atribuição a ele de ser o líder, o governante do seu lar e o líder, o governante da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, parafraseando, o que o apóstolo Paulo quer dizer aqui no versículo 12, é que as mulheres, elas podem servir no corpo de Cristo. Em muitos ministérios, mulher pode ser, por exemplo, nós vamos falar isso semana que vem, diaconisa, pode ser missionária, pode ser uma cooperadora, como eu citei vários nomes aqui de Febe, que era uma cooperadora de Paulo, era a ideia de uma obreira mesmo, Febe, Priscila, e todas as mulheres que fizeram parte do ministério de Paulo. Então as mulheres podem servir no corpo de Cristo em muitos ministérios, mas os homens devem funcionar como os pastores da igreja local, ou seja, ensino autoritativo, governo, liderança no lar, na casa e na igreja, os homens. Isso é um princípio de Deus. Então o primeiro argumento está no versículo 12. Paulo diz: não permito que a mulher ensine e nem exerça autoridade de homem ou sobre o homem, porém em silêncio. É um ensino autoritativo. Chama a sua atenção ainda para o versículo 12. Aliás, versículo 13 agora. Versículo 13. Olha o que diz o versículo 13. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Irmãos, uma pergunta que não quer se calar, é a pergunta: esse preceito de Paulo aqui, era um preceito local ou um preceito geral? Era um preceito temporal, ou seja, para aquele tempo, ou um preceito atemporal, ou seja, para todos os tempos e épocas. E é isso que nós vamos ver aqui, porque muita gente argumenta que esse preceito aqui de Paulo era um preceito local. Não, isso era somente para a igreja de Éfeso, isso não se aplica a nós, isso era temporal, isso não é para a gente. Irmãos, não é a minha posição hoje. Não é a minha posição hoje, tá? O que fica claro aqui, os argumentos de Paulo diz: porque primeiro foi formado Adão. Primeiro argumento, versículo 12, não permito. Paulo usa a sua autoridade apostólica. Segundo argumento, ele usa o argumento da criação, porque quem defende que isso aqui foi local, que isso aqui foi temporal, o argumento é que a submissão da mulher só começou depois da queda. E não é isso que Paulo está dizendo aqui. Porque quando Paulo fala isso aqui, irmãos, se nós somos criacionistas, então nós cremos que a terra tem de 6 a 10 mil anos. Paulo escreveu isso aqui há 2.000 anos atrás. E ele estava falando da criação. Ou seja, há 6.000 anos atrás. No caso de Paulo aqui, ele estava usando o argumento de algo do início, da origem da criação, de 4.000 anos antes. Então, para Paulo, Gênesis era um livro literal, e para Paulo, essa questão da criação, da ordem da criação, tinha muita importância, muita relevância. Então, o segundo argumento aqui de Paulo: porque primeiro foi formado Adão. Ou seja, esse primeiro foi formado Adão aqui se refere a Gênesis, capítulo 2, do versículo 20, a partir do versículo 25. Gênesis capítulo 2. Ou seja, antes da queda. Ou seja, na criação, Deus estabeleceu o homem como cabeça e a mulher como auxiliadora. Você pode conferir isso, Gênesis capítulo 2, versículo 18. Então o ensino de Paulo aqui pressupõe a autoridade. Ou seja, antes da queda, Deus já levantou o homem para ser o cabeça da mulher.
E para a mulher seria auxiliadora ou adjuntora, idônea. Não é a ideia de estar atrás, é uma companheira, é uma auxiliadora, é alguém que está ao lado para ajudar o homem. Ou seja, já na criação, antes da queda, no propósito, no plano original de Deus, Deus já criou o homem e a mulher com funções específicas. Como eu disse antes, iguais, mesma importância, mesmo valor, mas com papéis diferentes. E a liderança Deus deu ao homem, e esse é o argumento de Paulo aqui. Ele usa o argumento da criação. Ele está explicando aqui por que o homem deve ser o líder, num contexto de igreja aqui. Por que o homem deve exercer o ensino autoritativo? Ele apela então, ele usa o argumento da criação. Agora o terceiro argumento de Paulo. Primeiro, não permito, autoridade apostólica. Segundo, ele fala da ordem da criação. Antes da queda, Deus já tinha estabelecido o homem como cabeça, como líder, e a mulher como auxiliadora, como adjuntora, como assistente, como a mulher idônea. Agora, versículo 13 está o terceiro e último argumento do apóstolo Paulo. Por que o homem deve exercer o papel de liderança num contexto de casa, família, de lar e num contexto de igreja? Ok? Não estou falando de contexto civil não, tá? A gente sabe que tem mulheres aí que são muito capazes, inteligência. Aqui em Taubaté, recentemente, a comandante, não sei se atualmente ainda é, mas a comandante do batalhão aqui era uma mulher. Não é isso, Ricardo? Não era? Não era? O Ricardo é policial. Não é isso? Nós temos médicas, advogadas, está aqui a Lívia, temos juízas, o que mais? Me ajuda aí, engenheiras. Não é essa a questão. A questão aqui é num contexto de lar, de família e num contexto de igreja, ok? No governo civil, no ambiente civil, a gente não teria problema nenhum em sujeitar uma mulher. Eu mesmo já tive líderes, mulheres, num contexto civil, num contexto humano, secular. Mas num contexto de lar, o marido é o cabeça da esposa. E num contexto de igreja, Deus conferiu a liderança para o homem. Cristo é o cabeça da igreja. Mas o homem é a liderança, ele deve exercer o ensino autoritativo sobre a igreja. E o terceiro e último argumento de Paulo está aí no versículo 14. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Primeiro argumento, não permito, autoridade apostólica. Segundo argumento, da ordem da criação. E o terceiro e último argumento de Paulo, por que o homem deve exercer a liderança na igreja e na casa? Porque a mulher que foi enganada. A mulher que foi enganada, não foi o homem. Porque o homem, irmãos, Adão, ele pecou de forma consciente. Adão não foi enganado. Ele pecou de forma deliberada, de forma voluntária. Ele quis pecar. Como alguns comentaristas que eu estava lendo hoje, ontem, essa semana, ele pecou de olhos abertos. Ou seja, eu sei o que eu estou fazendo. Ele pecou de forma consciente. Então o pecado de Adão foi um pecado consciente, ou seja, Adão sabia o que estava fazendo. Eva não, Eva foi enganada pelo diabo. O homem não. Então esse é o terceiro argumento que Paulo usa aqui. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. E é preciso dizer que o verbo aqui, irmãos, ele indica que Eva foi completamente enganada. Ela caiu mesmo no laço. Ela caiu na lábia da serpente, que era uma personificação de Satanás. Já Adão não. Adão, alguns comentaristas chegam até a dizer que ele viu tudo, a cena, ficou vendo
Isso alguns comentaristas, alguns estudiosos chegam a afirmar isso. Que ele ficou vendo a serpente enganar Eva. Ele ficou vendo a serpente seduzir Eva. E ele ficou lá. Então ele pecou de forma consciente, de forma deliberada, ele sabia, ele tinha noção do que ele estava fazendo. Então esse é o terceiro argumento. Não é que a culpa é da mulher, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que a mulher não pode exercer liderança na igreja porque ela foi enganada. Se Adão foi o primeiro a ser criado e Eva depois, Eva foi a primeira a ser enganada. Lá em Romanos capítulo 5, quando Paulo fala sobre o pecado original, lê na sua casa, lá ele bota na conta de Adão. Adão é responsável, mas aqui o contexto aqui é um contexto de engano. Então, o que Paulo quer dizer aqui é que Eva foi enganada, mas Adão não. Adão fez de forma consciente, ele sabia o que estava fazendo. Então, não é que a culpa é da mulher. O contexto aqui é por que a mulher não pode exercer liderança na igreja. É porque ela foi enganada primeiro e não Adão. Adão não foi enganado. Mas porque Adão comeu do fruto proibido, Deus o responsabilizou. E Deus deu sentenças para Adão e sentenças para a mulher. E também para a serpente e para a terra. Deus disse: a terra é amaldiçoada por sua causa. E Deus disse que a mulher teria o parto em dores. Deus disse que a mulher ela seria dominada pelo marido. Então não é um argumento somente depois da queda, mas também o argumento da criação que foi antes da queda. E ele sentenciou o homem: você vai viver do suor do seu rosto, vai morrer. Tudo por causa do pecado. E o pecado entrou no mundo porque ele foi o responsável, ok? E para concluir, irmãos, o versículo 15. Esse versículo 15 aqui, irmãos, é um versículo, como que eu posso dizer? Muitos intérpretes, né, eles têm dificuldade em interpretar esse versículo. Então eu li todos os meus comentários, eu li todas as minhas bíblias de estudo, e tentei pegar assim a ideia geral do versículo 15, tá? Olha o versículo 15. Entretanto será preservada, no caso a mulher, através da missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com piedade ou bom senso, dependendo da versão. Não é a ideia de que somente a mulher será salva somente se ela gerar, se ela tiver filhos. Uma das regras da hermenêutica é que a Bíblia explica a Bíblia, e a gente vai ver outras passagens. Um texto obscuro é explicado por um texto claro, ou um texto difícil é explicado por um texto simples, e a gente vai ver passagens bíblicas, como 1 Coríntios capítulo 7, que Paulo fala a mulher solteira. Então não é pecado ser solteiro, não é que somente as mulheres que forem mães que serão salvas. Não é essa a ideia aqui, tá? O que Paulo quer dizer aqui não é a questão de salvação, é a questão de santificação. Quando Paulo conclui isso aqui, ou seja, Paulo está falando sobre o papel da mulher na igreja, e aí ele conclui, né, que a mulher será salva se ela então viver uma vida de santificação e também uma vida de, como está no versículo 15 aí, de fé e amor e piedade. Isso se aplica a todas as pessoas, não somente às mulheres, mas também aos homens. A gente tem que viver uma vida de santificação. Santificação na Bíblia é um processo, é algo gradual. Santificação na Bíblia é algo que é processual, é gradual, é progressivo, a gente vai progredindo a cada dia. Salvação é aquilo que se diz em inglês, together, né? É uma parceria de Deus e do homem. A gente tem que fazer a nossa parte no sentido de mortificar a nossa carne
todos os dias. Lutero dizia que o pecado é como a barba cresce todos os dias. Então não se aplica somente à mulher. O que Paulo está dizendo aqui é que a mulher será salva se ela viver uma vida de santificação. Mas isso se aplica a todos, homens, mulheres, jovens, adolescentes, todos aqueles que foram regenerados por Cristo, ou seja, foram salvos por Cristo. Todos aqueles que passaram a crer no Evangelho, que foram justificados e agora foram adotados por Deus, todos têm que viver uma vida de santidade, de santificação e viver em fé, amor e piedade. E eu concluo, irmãos, dizendo que o que eu já disse aqui em várias das minhas falas hoje. No lar e na igreja, os homens têm a liderança. O governo do lar e o governo da igreja compete aos homens. E eu concluo dizendo que até pouco tempo atrás, vocês sabem que eu defendia essa posição, mas depois de uma releitura do Novo Testamento e também do Antigo Testamento, estou me especializando nas cartas paulinas, e depois de ler muito também a questão da história da igreja, eu gosto muito da teologia bíblica e da teologia histórica, eu mudei a minha posição. E hoje eu entendo, irmãos, que o pastorado feminino, ele não é bíblico, tá? Não é bíblico. Se você pegar e estudar a história do pastorado feminino, até 1960 não existia pastoras. Quem é evangélico aqui há mais de 20, 30 anos, sabe disso? Eu sou praticamente nascido na igreja. Não existia pastoras há 30, 40 anos atrás. Isso começou a partir de 1960 com o movimento feminista. Ou seja, em 2000 anos de história da igreja, nunca existiu. Será que os grandes homens de Deus do período da patrística, dos pais da igreja, será que eles estavam errados? Os cristãos do período medieval, os cristãos da reforma, do pós-reforma, será que estava todo mundo errado? E nós que estamos vivendo hoje um evangelho bem superficial, bem raso. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos homens que viveram no século I, século II, século III. Aqueles santos homens de Deus, aqueles pais da igreja. Ou seja, em 2000 anos de história da igreja, todos os grandes homens de Deus, eu peguei todos os meus comentários, 90% dos meus comentários, que são comentários de mais que confiáveis, não sei qual é um termo que eu posso dizer, mas 80%, 90% deles têm esse entendimento. 10%, 20% que tem um entendimento diferente, mas você vê que a pessoa está dando uma forçadinha no texto, né? Então, meus irmãos, recentemente, vocês sabem, vocês que fazem parte aqui da liderança da nossa igreja, né? A minha esposa, a Suzy, ela renunciou ao cargo de pastora. A gente já estava conversando há muito tempo, a gente queria anunciar isso para a igreja depois da pandemia, mas parece que a pandemia não vai passar tão cedo, né? Se Deus não tiver misericórdia, se Deus não interferir. E a gente já estava estudando esse tema há meses já, e aí a gente esperando uma oportunidade, e aí a gente preferiu então comunicar a liderança da igreja, mandar nos grupos, né, das lideranças da igreja, e aqui está o pedido dela, agora está pelo Facebook, né, o Brasil inteiro está vendo, o mundo inteiro está vendo, foi o pedido que ela fez, graça e paz, isso aqui é a carta que ela mandou, né, o pedido dela, eu vou ler. Graça e paz, obreiros e líderes, ela mandou também para a liderança do ministério. Sei que nosso maior compromisso é com o Senhor e de ser discípulo, ser servo e não nos preocupar com títulos. Sei que tenho um chamado e sempre irei cumprir esse chamado com a graça e misericórdia de Deus. Mas quero renunciar a esse título de pastora, continuarei sempre como sou, serva e nada mais, ajudando e amando o meu próximo. Sei que
é muita responsabilidade e peso esse título de pastora. Eu sei que não mudei por causa do título, e vocês ficaram à vontade de me chamar de Suzy, ou irmã Suzy, ou missionária Suzy. Quero que ele cresça e que eu diminua, Suzy. E termino com isso nessa noite, irmãos. Eu aprendi uma vez, lendo um livro sobre liderança, que grandes líderes são aqueles que erram e, se for preciso, reconhecem os seus erros até publicamente. Uma vez eu estava vendo um debate, que eu gosto de ver um programa de debate que chama Vejam Só. Eu vejo esse programa há muitos anos, desde 2012, 2013. E um pastor me perguntou, por que você vê esse programa de debate? Eu falei, vejo por 4 motivos. Primeiro motivo, para eu aprender, porque eu não sou detentor de todo o conhecimento. Segundo motivo, para eu ser reciclado, ou para eu me atualizar, que eu fiz teologia há mais de 20 anos atrás, embora a gente nunca para de estudar. Terceiro motivo, para eu mudar de opinião, porque posso mudar de opinião, posso ser convencido pelos argumentos daquele teólogo que os meus argumentos estão errados. Mudar, claro, em pontos que não são aquilo que a gente chama em teologia pontos secundários, né? Uma coisa é erro teológico, outra coisa é heresia. E o quarto e último motivo, falei, para eu confirmar as minhas crenças, ou seja, aquilo que eu creio, as minhas bases. Então, por esses 4 motivos. E uma frase do Samuel, né, do nosso presbítero Samuel, eu até fiz questão de anotar, e dei uma adaptada nela, né? Acho que ele pegou um pouquinho pesado também. Estou brincando, só para descontrair, tá? Honroso é para uma igreja ter um pastor que expõe a palavra de Deus com toda a convicção e verdade. E também quando erra em determinado assunto, referente à Bíblia, reconhece seu erro e não tem nenhum problema em voltar atrás e mudar de opinião referente a tal assunto. Isso a gente tem que fazer em todas as áreas. Ninguém é dono da verdade. Se uma pessoa fala, eu não mudo de opinião, essa pessoa é ignorante. Tá? Então, irmãos, é isso. Se alguém tiver dúvida, depois pode nos enviar, ok? Pelo WhatsApp. Vamos orar, terminando o nosso culto. E queria agradecer a todos. Vamos nos colocar em pé. Vamos orar. Quero convidar aqui o presbítero Denilson para estar orando, finalizando e dando a bênção apostólica. Pai do Senhor, irmãos. Cumprimento vocês também que está através do Facebook, né? Nos ouvindo, a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Convido você que está aí na tua casa, vocês que estão aqui no templo, a orar para o Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, queremos agradecer ao Senhor, meu Pai, por esse privilégio de poder estar aqui na tua casa nessa noite, aprendendo a ouvir mais a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por cada vida que está aqui, meu Pai, e para aqueles que estão, Pai, nos teus lares também. Vem também, Pai, nessa noite pedir ao Senhor, vem levar os teus filhos, ó Pai, para a tua casa, Pai, livrando todo acidente, de todo mal, nos guardando de todo perigo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Assim, meu Pai, que te peço, Pai, te agradeço nessa noite, amém. Estendo as mãos, irmão, em ato de fé, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o grande amor de Deus, Pai, e a comunhão do Espírito Santo, esteja com cada um de nós, e todos digam, amém.